o Cretáceo não foi apenas o período que marcou o fim dos dinossauros. Ele também deixou um legado profundo na Terra, influenciando a evolução da vida como a conhecemos hoje. Imaginem um mundo dominado por répteis gigantes, onde os primeiros mamíferos lutavam para sobreviver nas sombras. É nesse cenário que encontramos as raízes do nosso próprio planeta, moldado por eventos cataclísmicos e adaptações extraordinárias. Nesta jornada, vamos explorar como o período Cretáceo, com seus triunfos e tragédias, lançou as bases para o mundo que conhecemos hoje, um mundo onde nós, humanos, existimos e prosperamos. Caminhando entre nós hoje, carregando ecos do passado, estão as aves. Para entender suas origens, precisamos voltar ao Cretáceo, a um mundo onde seus ancestrais, pequenos dinossauros terópodes, corriam entre gigantes. A pressão para sobreviver era imensa. Os céus ofereciam um escape, um novo reino para explorar. Penas, antes talvez apenas para exibição, tornaram-se ferramentas de voo. Ossos ocos leves ajudaram na ascensão. A cada geração, a seleção natural favoreceu aqueles que voavam melhor, que escapavam dos predadores nas alturas. E então, o cataclismo, o impacto do asteroide que marcou o fim do Cretáceo e de tantos animais, foi também um gargalo evolutivo. As aves, com sua capacidade de voo, com seu metabolismo acelerado, que lhes permitiu adaptação a diferentes climas, sobreviveram. Olhem para um pato, para uma galinha, para um beija-flor. Em seus corpos vemos os ecos daqueles dinossauros que ousaram desafiar a gravidade. Eles são a prova viva da resiliência da vida, da capacidade de se adaptar e prosperar, mesmo após os eventos mais devastadores. Cada canto, cada voo é uma lembrança do Cretáceo. Durante o reinado dos dinossauros, nossos ancestrais mamíferos viviam em um mundo de gigantes. Pequenos, noturnos, aproveitavam a sombra dos grandes répteis. Mas a vida encontra um caminho. Enquanto os dinossauros dominavam, os mamíferos diversificavam-se, adaptando-se a nichos ecológicos ignorados pelos gigantes. Desenvolveram a placenta, um passo evolutivo que permitiu aos filhotes se desenvolverem melhor protegidos dentro do corpo da mãe. O cuidado parental aumentou as chances de sobrevivência dos filhotes. A capacidade de regular a temperatura corporal os tornou mais adaptáveis a diferentes ambientes. E então, o impacto. O fim do Cretáceo não foi apenas o fim de uma era, mas também o início de uma oportunidade. Com os dinossauros fora do caminho, os mamíferos puderam ocupar os espaços vazios, diversificando-se em uma explosão de formas e tamanhos. Dos diminutos animais que se escondiam nas sombras, surgiram os primatas, os ungulados, os carnívoros e, eventualmente, nós. Somos os herdeiros daqueles que sobreviveram, daqueles que souberam aproveitar as oportunidades que a vida lhes ofereceu. Capítulo 3. Um mundo em flor. O domínio das angiospermas. O Cretáceo não foi apenas uma época de gigantes, mas também o berço de uma revolução silenciosa, uma mudança que coloriu o planeta e transformou os ecossistemas. Enquanto os dinossauros caminhavam pela Terra, um novo tipo de planta surgia, tímida a princípio, mas destinada à grandeza, as angiospermas, as plantas com flores. Suas cores vibrantes atraíam insetos que, levando o pólen de flor em flor, garantiam a reprodução. Essa relação simbiótica, um pacto entre o reino vegetal e o animal, impulsionou a diversificação de ambos os grupos. As florestas do Cretáceo se transformaram em um banquete de cores e aromas, com o surgimento de ancestrais de carvalhos, palmeiras e magnólias. As abelhas, as borboletas, todos esses insetos que hoje tanto apreciamos, surgiram nesse caldeirão de vida. As angiospermas, com sua capacidade de se reproduzir com mais eficiência, com sua adaptação a diferentes ambientes, mudaram a face do planeta, e nós hoje nos beneficiamos dessa explosão de vida, desde o ar que respiramos até os alimentos que consumimos. Capítulo 4. Um novo mundo. O impacto na geografia e clima.
Durante o Cretáceo, a Terra estava em movimento. Os continentes, antes unidos em um único supercontinente, continuavam a se separar, dando forma aos oceanos e continentes que conhecemos hoje. Essa dança tectônica criou novos habitats, isolou populações, impulsionando a diversificação da vida. Mas o evento mais dramático do Cretáceo, o impacto do asteroide que extinguiu os dinossauros, deixou cicatrizes profundas no planeta. Incêndios cobriram a Terra, cegando o céu com fumaça e poeira. As temperaturas despencaram, levando a um inverno global que durou anos. A vida na Terra enfrentou seu maior desafio. Mas, como sempre, a vida encontrou um caminho. As cinzas do desastre fertilizaram o solo. O clima antes quente e úmido deu lugar a novas condições, favorecendo a expansão de florestas temperadas e savanas. O mapa do mundo havia mudado, o clima havia mudado, a vida havia mudado. Nas ruínas do antigo, um novo mundo surgia, pronto para ser conquistado pelos sobreviventes, pelos herdeiros do legado do Cretáceo. Outro. O legado permanece. A extinção do Cretáceo abriu caminho para a Era dos Mamíferos, que milhões de anos depois culminaria no surgimento dos seres humanos. Se os dinossauros não tivessem desaparecido, a história da vida na Terra poderia ter sido drasticamente diferente. Cada uma dessas transformações demonstra como o Cretáceo continua a influenciar nosso mundo até hoje. As aves que voam acima de nós, os mamíferos que dominam a Terra, as plantas que colorem nossos campos, todos carregam em si as marcas do Cretáceo, um período de transformações profundas que moldaram a vida como a conhecemos.